já está aberto aqui, quem quiser acompanhar. Em Salmos, o versículo 1, capítulo 24. Mas vamos ler todo ele. Amém. A palavra de Deus diz assim: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Veja bem, o profeta Salomão está narrando em forma de cântico, e aqui na Bíblia dá a ilustração que é a vinda do Rei da Glória. Ou seja, como ele começa dizendo que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, como ele começa dizendo que tudo que há e todos que nele habitam. Amém? Veja bem, se nós formos para Gênesis capítulo 1, está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. Amém? Veja bem, quer dizer que tudo é dele, ele é soberano, toda honra e toda glória seja dada a ele. Lá em Números 23:19 fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Entendeu? Todos aqueles que buscam a Deus, mas tem um detalhe: essa busca não é de graça, né? Por uma parte é de graça. Se você for lá em Mateus capítulo 24, versículo 16, diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem muita gente que quer vir até Jesus, mas ainda não largou a cruz, né? O apóstolo Paulo fala que quem está em Cristo Jesus é nova criatura, as velhas coisas passadas, tudo se fez novo. Nós devemos deixar as nossas coisas velhas para trás e deixar Jesus trabalhar, deixar o Espírito Santo trabalhar, porque Jesus falou que não nos deixaria órfãos, iria para o Pai rogar que Ele enviasse um outro Consolador, e Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, até o final, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. No versículo 2: porque Ele fundou sobre os mares e sobre as correntes, estabeleceu. Ele estabeleceu os mares, os peixes, os animais, tudo isso está em Gênesis também, né? No caso, lá em Romanos 11, 36, por exemplo, fala que a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, porque Ele é o único a ser exaltado, é o único a ser glorificado, né? Por Ele, para Ele são todas as coisas, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então quer dizer, mais uma vez, em Romanos, Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, mais uma vez Paulo está falando que por Ele e para Ele. Veja bem aqui, né? Está falando lá em Salmo, né? O salmista Davi está falando sobre a glória da criação. Lá em Gênesis, né? A palavra lá em Gênesis está falando da criação também, entendeu? Aí vem agora Paulo já fala lá em Romanos que por Ele, para Ele são todas as coisas. Então quer dizer, todas as coisas Ele fez, né? E Ele sempre vai ser soberano. Terceiro: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem subirá? Que pessoas? Bem, tem uma preparação aí. Quem subirá? Aqueles que são preparados para subir. Não é qualquer um que vai subir. Em primeiro lugar, a palavra de Deus fala lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15, fala o quê? Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos em toda a maneira de viver. Sede santo em toda a vida. Aí vai o escritor de Hebreus, o capítulo 12, versículo 14, fala: sem santificação ninguém verá o reino. Então, santificação é a primeira coisa. E aí vamos continuar no quarto. Quem subirá ao monte do Senhor? Olha que interessante. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Vamos até aí. O que é limpo de mãos, né? Lá em Mateus 18:8 está escrito:
Se a tua mão te fizer pecar, corta. Se o teu pé te fizer pecar, arranca. Que mais antes é entrar no reino coxo do que não entrar. Entendeu? Agora o outro, puro de coração. Lá em Jeremias, o capítulo 17, do versículo 9, ele fala que o coração do homem é enganoso. Agora vamos fazer uma analogia aí. Veja bem, se o coração é enganoso, e aquele que é limpo de mãos, veja bem, não devemos entregar o nosso coração para paixões. Por que a gente não entrega o nosso coração para a palavra de Deus? O mesmo salmista, ele fala lá no Salmo 119:11, guardei a palavra no meu coração. Guardando a palavra, a gente não vai pecar. E a gente, não pecando, a gente está apto. Entendeu? A gente está santificado. Tem um detalhe, a gente não pode ser 100%, porque nós somos pecadores, nós viemos de uma herança pecaminosa. Mas lá em Romanos 8:17, fala uma coisa importante, né? Paulo fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros do trono de Deus. Antes nós éramos herdeiros e co-herdeiros do mundo, mas a gente já aceitou a Jesus e agora a gente tem a promessa da salvação. Porque por isso Paulo também fala diferente, né? Ele fala lá em Romanos 8:37, diz assim: nessas coisas nós somos mais do que vencedores. Nós não somos somente vencedores, mas nós somos mais do que vencedores. E ainda diz, alegrai-vos na presença do Senhor. Amém? Então, é essa questão de ir para a glória, a gente tem que pagar um preço, ser diferente. Lá em Mateus capítulo 7, fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se nós somos o sal, a gente tem que se pagar. Se nós somos a luz, a gente tem que brilhar. A gente não pode ser insosso. E agora, já pensou a gente ser uma pessoa sem o brilho? Ah, como é que eu vou brilhar? O brilho do Espírito Santo. Mas como é que está esse brilho? Uma identidade cristã. Você vai falar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, aquela pessoa é cheia de Deus, aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. Não adianta eu falar, eu sou cheio de Deus, se ninguém enxerga que eu sou cheio de Deus. Só eu que estou enxergando. Por quê? Porque eu estou sem brilho. Mas eu estou achando que eu estou com brilho. Mas eu não tenho que achar nada, eu não acho nada. Eu tenho que buscar, entendeu? A palavra de Deus fala lá em Mateus 11:12, que o reino é conseguido por esforço, né? Não é fácil. Continuando, 5. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus e da sua salvação. Qual é essa bênção? Eu acabei de falar. Lá em... No caso, eu acabei de falar lá em Romanos, né? Romanos 8:17, que nós somos herdeiros e cordeiros do trono. Essa é a bênção. Nós somos herdeiros de ser abençoado, de estar sentado junto com Ele, né? Então, bora para Apocalipse agora. O que é que João fala lá? Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Aquele que for fiel até a morte receberá o galardão, que é a coroa da vida. Ou seja, o galardão, a promessa, a marca da promessa. Jesus já pagou um alto preço naquela cruz do Calvário pela nossa vida. E agora a gente tem aquela marca da promessa. Porque nós somos lavados e remidos com o sangue de Jesus. Nós temos um selo. Entendeu? Nós temos o selo. Continuando. Esta é a geração dos que buscam e dos que buscam a Deus. Né? O Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Está dizendo, capítulo 24, versículo 6. Esta sim é a geração daqueles que buscam. Lá em 1 Pedro 2,9 fala que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo escolhido, o povo adquirido. Nós somos, um detalhe, se nós somos escolhidos, a gente tem que ser separado, certo? Uma pessoa escolhida, ela tem que estar separado, entendeu? Separado do quê? Do que separado? Separado do mundo, entendeu? E pronto para orar com Deus, pronto para pedir, pronto para dobrar o joelho. Lá em Mateus não, lá em Tiago 4,4 fala que aquele que é inimigo do mundo é inimigo de Deus, senão isso é automático. Paulo fala lá em Romanos 12,2, não vos conformeis com esse mundo,
Entendeu? Outro é do mundo, outro é de Deus. Então, bora de novo para a palavra. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, fala que não podemos adorar a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o coração do outro. Entendeu? Continuando. O versículo 7. Levantem as suas cabeças, ó portas. Em Filipenses 2,10, diz o quê? Naquele grande dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Não adianta a gente fazer vista grossa agora. Não adianta, não, Deus não precisa, eu adoro Deus do meu jeito. A gente não tem que adorar Deus do nosso jeito, a gente tem que adorar Deus do jeito que é para adorar Deus. Por isso que a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, entendeu? Mas tem gente que entra pela porta estreita e lá dentro da porta quer alargar. Ei, a porta nunca vai deixar de ser estreita, entendeu? Eu não posso alargar a porta. O 8. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. O Senhor dos exércitos é o Rei da Glória. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. O Senhor forte nas batalhas. Mas é o Deus de batalha. Nós vamos guerrear junto com Ele. Entendeu? Lá em Efésios 6,10 fala o quê? Coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, calça-me a sandália da paz. Fala o quê? Em Efésios 6,12 já diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o principado e potestade. Então a gente está com Jesus nessa batalha. Sim, e Ele é general de guerra que vai na nossa frente. Não nos deixa desviar nem para a direita nem para a esquerda. E falando em desviar, me vem um versículo aí, lá em Deuteronômio 8:13, diz assim, que Ele nos fez por cabeça, não por cauda. Ou então, eu acho que é 8:7 ou 8:13, um desses dois aí, mas não interessa muito. O 9, levantem as suas cabeças, é aí que está, que Ele nos fez por cabeça, não por cauda. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se os portões eternos para a entrada do Rei da Glória. E o 10º, finalizando, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Deixa eu lhe contar uma coisa aqui. O que é que Salomão fala em Provérbios? Em Provérbios, aliás, em Eclesiastes, capítulo 3, né? Ele fala que há tempo para tudo. E qual é esse tempo agora? É o tempo de glorificar o Rei da Glória, entendeu? Aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, entendeu? A gente só tem que fazer uma coisa: pedir discernimento em tudo que a gente faz na nossa vida, ver tudo se é da vontade de Deus, ver tudo se é da nossa vontade, porque não é da nossa vontade, é a vontade de Deus, do Eterno. Lá em João, capítulo 3, Nicodemos tem um encontro com Jesus. Ele é um mestre da lei, né? É o mestre dos judeus. E ele pergunta para Jesus como é que ele vai conseguir entrar no reino. E Jesus fala que tem que nascer de novo. E ele pergunta se como ele pode entrar no ventre da mãe dele e nascer de novo. Ele diz que não é esse tipo de nascer, é um nascer espiritual. É nascer da água e do Espírito. Assim ele pode herdar o reino. E que nós podemos herdar o reino. E nessa hora eu vou só convidar você que estiver interessado a entrar nesse reino desse Rei da Glória, a ter uma intimidade com esse Rei da Glória. A você que ainda não aceitou esse Rei da Glória, você que ouviu falar apenas, mas ainda não entregou a sua vida, pode ser esse o momento, entendeu? Lá em Isaías 55:11 fala sobre isso, fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, que você dobre o seu joelho, ou como estiver também, se achar melhor, mas eleve seu pensamento para Deus
e peça para Ele fazer morada na sua casa. Porque eu vou finalizar dizendo uma coisa muito importante. Lá em Apocalipse 3:20 está escrito assim: eis que tua porta e bato. Se tu abrires a porta para mim, entrarei na tua casa. Ele está se referindo: entrarei na tua vida e farei morada. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa pessoa, meu Pai, que ouviu essa palavra, essa pessoa, aleluia, que quem sabe está em alguma dificuldade, mas a palavra fala que o choro pode durar uma noite, mas por la manhã vem a alegria. Que o Senhor venha operar nessa vida, que o Senhor venha, meu Pai, bradar, meu Pai, bradar o brado de vitória, porque o Senhor é manso, o Senhor é humilde, o Senhor é rei, o Senhor é forte, é poderoso. Eu te peço nesse momento, meu Pai, olha por essas vidas, meu Pai, que estão precisando, meu Pai, de Ti. Aleluia, e faz o sobrenatural nessa vida desse homem, dessa mulher que está passando por problemas, quem sabe financeiros, problemas espirituais, problemas ministeriais, qualquer tipo de problema. A Tua palavra fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida eterna, vida com abundância. O Senhor veio para, aleluia, tirar, aleluia, as cadeias e os ferrolhos e despedaçar. É o que eu te peço e te agradeço, meu Pai. Entra, meu Pai, aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, venha fazer morada. Amém, aleluia. Glória a Deus.